Lúcia Rodrigues pergunta-te o que tens a dizer àqueles que chamam esta geração de mal empregados a geração parva? Eu acho que a primeira coisa que eu talvez lhes dissesse é que não estamos condenados à precariedade. Que a precariedade não é uma sina, é uma escolha que tem sido feita, é uma escolha económica e que nós podemos fazer escolhas diferentes. É verdade que a nossa criatividade, que a nossa energia, que a nossa vontade de trabalhar está mal empregue, em empregos muitas vezes pouco reconhecidos, com remunerações baixas, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum tipo de direito social, com os recibos verdes, com os estágios não remunerados, ou com os estágios mal remunerados, ou com as empresas de trabalho temporário. E é verdade que essa nossa energia, que essa nossa vontade está a ser mal empregue. Mas nós não estamos condenados a ser essa geração sem direitos. E, portanto, se há alguma coisa que a história nos mostra, é que o presente não é necessariamente, ou o futuro não é necessariamente uma repetição monótona do presente e, portanto, nós podemos inventá-lo pela nossa ação. E acho que é isso que esta manifestação e que estes movimentos que têm existido estão precisamente a fazer. É a afirmar a ideia de que nós podemos fazer com que haja outras escolhas, escolhas feitas a partir do nosso interesse e do interesse da maioria das pessoas, quer ter um trabalho decente, quer poder contribuir e quer ter um emprego com direitos. Mais uma pergunta de Alberto Vicente. Ele diz que hoje o desemprego em Portugal bateu um novo recorde de 11,2%, segundo as estatísticas do Eurostat. E questiona-te se não é preferível ter um trabalho, mesmo que precário, do que continuar desempregado. Isso é uma boa pergunta, porque se nós estivermos atentos, percebemos como há, por parte de grandes empresários, vários vêm sugerindo isso, mas também, como isso esteve em discussão com os projetos do PSD e do CDS na semana passada no Parlamento, esta ideia de que num contexto de desemprego é melhor a precariedade do que nada. Acontece que se nós olharmos para o mundo do trabalho em Portugal, percebemos que a precarização das relações de trabalho não trouxe mais emprego. A precariedade não cria emprego. Portanto, é mentira o argumento segundo o qual é por nós acabarmos com os direitos sociais que se cria mais emprego. O facto de os contratos serem mais precários não significa que vá ser criado mais nenhum posto de trabalho. Por outro lado, muitas vezes usa-se o desemprego como uma chantagem. É esta ideia de que, como há um exército de reserva de desempregados à procura de emprego, utiliza-se a situação de desemprego como uma chantagem para as pessoas até aceitarem trabalho a qualquer custo. É por isso que é tão importante, por um lado, garantir que não se precariza mais as relações laborais, até porque um trabalho precário mais facilmente acaba em desemprego, e a precariedade cria mais desemprego, a facilitação do despedimento cria mais desemprego, os contratos sem direitos criam maior vulnerabilidade ao desemprego, e portanto é preciso recusar esta chantagem de que a precariedade é a única solução, de que mais vale ser precário que desempregado, porque isso não tem correspondência real. E é, na verdade, um dos argumentos para impor a precariedade como regra, apresentando-a como uma espécie de mal menor mediante uma situação de desemprego. Acho que nós não devemos aceitar, temos, pelo contrário, precisamente numa situação de desemprego, que lutar pela criação de emprego e pelo emprego com direitos que proteja as pessoas do desemprego, do despedimento, etc. Passamos para uma questão de Paula Matias. Ela lembra que o motor das revoluções na Tunísia e no Egito foram exatamente os jovens sem perspectiva de futuro para além da imigração. E pergunta-te se tu vês neste protesto marcado para dia 12, a manifestação dia 12, uma semente do que se pode chamar uma revolta dos desemprecários. A sensação que eu tenho é que as revoltas nos países árabes, nomeadamente na Tunísia e no Egito, mostraram-nos que é possível, se as pessoas saírem para a rua, se as pessoas se fizerem ouvir, que é possível derrubar até as mais fechadas e cruéis ditaduras. E se nós hoje vivemos também em Portugal numa espécie, não de uma ditadura política, no sentido, enfim, em que existem partidos políticos, existem jornais
onde, apesar de tudo circular alguma informação, existe a possibilidade de nós estarmos a fazer estas conversas, mas existe uma ditadura dos mercados que impõe a sua regra contra os direitos das pessoas. E se é possível derrubar essas ditaduras, podemos também derrubar aquelas ditaduras que hoje nos oprimem também em Portugal. Eu acho que a imagem de milhões de pessoas na rua, e essa ficou-me particularmente gravada, no Egito, a dizer que não seremos mais escravos, a dizer que não aceitam a situação de escravatura, seja a escravatura política, seja a escravatura laboral, acho que foi uma imagem e um movimento inspirador para aqueles que também em Portugal estão fartos de ser escravos por via da precariedade. Porque é verdade que a precariedade, nas suas múltiplas facetas, traz novas formas de escravatura. Se nós pensarmos em jovens qualificados ou não qualificados, mas enfim, pensando em jovens licenciados que fizeram o seu curso, as famílias investiram na sua formação e que depois, para poderem aceder ao exercício da profissão, têm que passar por um estágio que é não remunerado e muitas vezes têm que pagar para trabalhar, está numa situação de escravatura, creio que não tem outro nome, mas escravatura moderna. Se pensarmos em professores, por exemplo, em professores das AECs que ganham 6 euros a hora, que têm que pagar o seu próprio transporte, pagar os materiais das suas aulas, que trabalham a recibo verde sem nenhum direito e que muitas vezes têm despesas que são quase equivalentes ao salário que recebem, mas que vão se aguentando porque precisam, apesar de tudo, de fazer alguns anos de serviço, estamos a falar de escravatura. Se nós pensarmos em empresas de trabalho temporário, num trabalhador que trabalha para uma empresa de trabalho temporário, como existe, a ganhar 2,80 € à hora para trabalhar num call center, sem nenhum direito, sabendo que a empresa que o aluga à operadora de telefone onde ele trabalha fica com uma parte praticamente igual ao salário que ele próprio recebe, estamos a falar de uma situação de escravatura. E é verdade que há hoje uma geração mais escolarizada, que teve mais anos na escola, que tem acesso a muita informação que circula na net, que tem estas formas de comunicação, estas redes sociais, que é uma geração particularmente qualificada, que tem muito para dar, mas que sente que não está a ter lugar. E nesse sentido eu acho que este fenómeno de uma geração de desemprecários que se revoltou no Egito e na Tunísia tem alguma coisa de comum com a nossa geração de desemprecários aqui em Portugal, que também sente que precisa de ter voz e que precisa de falar. Uma nova pergunta. João Gomes gostaria de saber se não achas que é o facto de haver trabalhadores que ocupam postos de trabalho efetivos há décadas, com baixa produtividade, que está a tirar a oportunidade a muitos jovens de conseguir esses empregos que faltam. Pois, este é o argumento de que a culpa da precariedade é dos trabalhadores mais velhos. E há aqui que desfazer alguns mitos. O primeiro mito é que a precariedade não é apenas dos jovens. Ou seja, a precariedade, se nós definirmos, se nós metermos dentro do saco da precariedade todas as situações de fragilidade laboral, em que não existe um contrato de trabalho, ou em que não existe estabilidade no trabalho, em que as pessoas não podem ser elas a decidir se ficam ou se não ficam naquele emprego, se definirmos a precariedade como todas estas formas de recibos verdes, de empresas de contratos temporários, de contratos sem termo, de contratos a termo, desculpem, de estágios, etc., nós percebemos que é um fenómeno que é transversal, ou seja, não há uma barreira etária que a partir desta idade eu já não sou precário. Não, há muita gente que não é jovem e que é precária. Por outro lado, esta ideia de dividir, de pôr os trabalhadores uns contra os outros e de pôr as pessoas, sobretudo, em particular os jovens, a achar que o seu inimigo não é quem fez a escolha da precariedade, não é o patrão que recusa passar um contrato de trabalho para não ter que pagar segurança social e para ter ali o jovem a recibo verde, não é o dono do escritório de advogados que recusa dar um estágio remunerado, apesar de pôr o jovem advogado a fazer todo o tipo de trabalho que faria qualquer advogado dentro daquele escritório, como se não fossem esses os culpados, como se os culpados não fossem os decisores políticos, o governo, que cria as leis que permitem a precariedade e que permitem o abuso, que não aceita combater os recibos verdes, o próprio Estado, que é hoje o maior empregador de precários. Tudo isso
todos esses não são os culpados e o culpado está dentro da nossa casa. É o nosso pai, a nossa mãe, a geração mais velha que tem mais direitos. E sobre isto é importante nós percebermos uma coisa. Não é retirando direitos a quem tem um contrato de trabalho que nós ficamos melhor. Sempre que nós retiramos direitos a quem tem esses direitos, nós vamos ficar piores. Nós, os que não temos, as pessoas que não têm direitos, vão sempre ficar piores se forem retirados direitos aos outros. E, portanto, eu acho que essa é uma armadilha em que alguma direita e alguns comentadores, alguns opinion makers tentaram lançar esta discussão, que é de transformar aquilo que é uma escolha política, aquilo que é uma escolha de, no fundo, de aumentar as margens de lucro por via de uma exploração mais acentuada da força de trabalho e de uma precarização da força de trabalho que diminui o salário, que poupa nos direitos, que poupa na segurança social e que torna também os próprios trabalhadores, porque precários, menos capazes de reivindicar pelos seus direitos. Essa estratégia é a estratégia da precarização. E é contra esta estratégia que nós devemos lutar. Se nós achamos que a precariedade se combate através de uma espécie de guerra de gerações, em que aqueles que não têm direitos dizem que a culpa de não terem direitos é de alguém que tem, está totalmente a falhar o alvo e está a dar um tiro no pé e a cavar a sua própria sepultura. Na realidade, os trabalhadores com o chamado contrato sem termo, os direitos desses trabalhadores estão a ser atacados há muito tempo também, nomeadamente com o fim da reintegração em casos de despedimento sem justa causa, do fim do tratamento mais favorável ao trabalhador, etc. Portanto, os direitos desses trabalhadores também há muito que estão a ser atacados exatamente com essa desculpa do voto exatamente, é que o projeto que existe hoje é de uma precarização de toda a força de trabalho. E isso, há um fator geracional aqui que é este. Os novos empregos que são agora criados, 9 em cada 10, diz-nos um estudo do Banco de Portugal, são trabalho precário. Ou seja, o novo emprego que se cria, já se cria enquanto trabalho precário, com os tais recibos verdes, com as empresas de trabalho temporário. E é verdade que o novo emprego, os novos empregos que se criam são maioritariamente ocupados pelos jovens. E, portanto, os jovens vivem desde o seu início a experiência de trabalho precário. Mas, além disso, em relação aos postos de trabalho que já existem, também está a sofrer um grande processo de precarização. Por um lado, substituindo postos de trabalho estáveis por trabalhadores temporários, facilitando-se o despedimento para precisamente poder colocar trabalhadores ou, enfim, postos de trabalho precários em lugar de postos de trabalho que tinham alguns direitos, mas também através da precarização das condições dos próprios trabalhadores que têm contrato, como tu estavas a dizer. O governo do Partido Socialista está neste momento a discutir na concertação social como é que pode baixar o valor das indenizações, ou seja, como é que pode facilitar o despedimento por via do seu embaratecimento. E está também a discutir esta proposta extraordinária e até mirabolante de colocar os próprios trabalhadores a dar uma parte do seu salário para financiar um fundo para pagar a indenização para quando forem despedidos. Ou seja, está no fundo a discutir esta proposta e está a forçar esta proposta, que é uma proposta da agenda FMI e da agenda da austeridade, que é precarizar todo o trabalho, facilitar os despedimentos por via da baixa do seu custo e pôr os próprios trabalhadores a financiar o seu despedimento. É precisamente contra este tipo de propostas que um movimento de jovens e menos jovens deve bater-se se quer combater a precariedade. João Gomes, aliás, peço desculpa, Ana Leonor recorda que os jovens portugueses são dos que saem mais tarde de casa dos seus pais. E pergunta-te se não achas que a chamada geração casinha dos pais existe não tanto por causa da precariedade, mas porque não há em Portugal um mercado de arrendamento não especulativo. Eu acho que é as duas coisas, mas nós hoje verificamos, e na nossa geração isso é particularmente evidente, que a precariedade laboral é também a precariedade na vida. Não é só a precariedade no trabalho. Porque o facto de uma pessoa não ter uma pessoa sem contrato dificilmente consegue comprometer-se em arrendar uma casa durante muito tempo.
Até pode ser que, nem, que o próprio senhorio não queira arrendar-lhe a casa se ela não der essas garantias. Uma pessoa sem um contrato dificilmente consegue um empréstimo à habitação, ou digamos, em nenhuma circunstância quase consegue um empréstimo à habitação. E o que nós hoje verificamos é que esta geração precária, esta geração à rasca, que sabe que em 90% que em 90% dos casos, quando vai para o mercado de trabalho, vai ter um trabalho precário, não tem condições de emancipação da sua vida. E nós termos um espaço nosso, a nossa casa, é uma condição fundamental da nossa emancipação a todos os níveis. Porque o prolongamento forçado da adolescência que hoje existe, e há muitos sociólogos que falam disso, do prolongamento da adolescência para lá do que seria imaginável, falam da adolescência porque antes, um dos marcadores da passagem da vida, digamos, da adolescência para a vida adulta, era o acesso ao trabalho e a saída de casa dos pais. Ora, hoje, as pessoas, os jovens, muitas vezes confrontam-se com desemprego e mesmo quando encontram um trabalho, é normalmente um trabalho precário que não lhes permite autonomizar-se, que não lhes permite emancipar-se, sair de casa dos pais. Nós estamos a falar de uma condição fundamental da nossa autonomia, de facto, termos acesso à habitação, da autonomia pessoal, sentimental, afetiva, sexual, etc. Nós termos o nosso espaço. Com as nossas regras, com os nossos amigos, com os nossos companheiros ou companheiras. E é verdade que ligado a isto está também uma política de especulação no domínio da habitação que impede, por exemplo, que os jovens tenham acesso aos centros das cidades. Não faz sentido nós termos as cidades donut, né, com no meio um enorme buraco que se vai esvaziando e que vai crescendo à medida que as pessoas são empurradas para as periferias das cidades, porque nos centros da cidade não existe reabilitação urbana e não existe políticas públicas para a habitação. Os jovens estão a ser expulsos, os jovens e não só os jovens, mas quem procura nova casa está a ser expulso do centro da cidade e não tem, de facto, hipótese de reabilitar a cidade. Para isso seria preciso atuar quer no domínio laboral, porque é a partir do emprego que nós temos acesso também aos outros direitos, desde logo ao rendimento que nos permite alugar uma casa e, evidentemente, e aí dou razão à Ana Leonor, evidentemente também que uma política pública de habitação poderia facilitar e muito a emancipação dos jovens. Nós termos um mercado social de arrendamento, nós exigirmos que as câmaras recuperassem as casas, como o Bloco tem defendido através do projeto da reabilitação urbana, permitia reabilitar os centros da cidade, permitia aliviar o peso da habitação no orçamento das famílias e permitia também dinamizar a economia e criar postos de trabalho, porque a reabilitação urbana criaria postos de trabalho nas várias cidades. Isso era uma medida importante que nós temos defendido. Raul Antunes começa por dizer que a moção de censura do Bloco foi justificada com os problemas desta geração à rasca. Acrescenta que nunca votou em partidos e pergunta se esta moção não será um aproveitamento político da vossa parte dos problemas dos jovens. Olha, eu acho que a nossa função na Assembleia da República, a função do Bloco é dar voz aos problemas. E nós, o pior que podia acontecer era nós apresentarmos uma moção de censura por razões apenas do Bloco. Não, nós apresentamos uma moção de censura para dar voz aos problemas da sociedade. E nós levamos, o sentido da nossa representação no Parlamento é levar ao Parlamento os problemas que as pessoas sentem. E, portanto, eu acho que só faz sentido uma moção de censura concentrada sobre os principais problemas que as pessoas no seu dia-a-dia vivem. E os principais problemas que as pessoas no seu dia-a-dia vivem são o desemprego, a precariedade, a pobreza. E nós apresentamos uma moção de censura em nome das gerações sacrificadas. E quando nós falamos das gerações sacrificadas, dizemos gerações no plural, por um lado porque estamos a falar de várias gerações dos jovens, mas também porque estamos a falar das outras gerações mais velhas que estão a ser sacrificadas. Estamos a falar, por exemplo, das pessoas que têm pensões miseráveis que não lhes permitem viver, das pessoas a quem estão a ser negados o apoio para comprarem medicamentos. Estamos a falar dos mais velhos, daqueles que trabalharam uma vida toda e que tiveram salários tão baixos e tiveram, enfim, vidas tão sacrificadas que hoje têm pensões de miséria que não lhes permitem sobreviver com um mínimo de dignidade. E estamos a falar também dos mais jovens. Errado seria
que uma moção de censura não se fizesse em nome dessas pessoas. E, portanto, o que eu gostava de dizer ao Raul Antunes é que penso que a função de um partido é precisamente, não é instrumentalizar os movimentos. Eu percebo a preocupação das pessoas, muitas vezes, dos partidos instrumentalizarem os movimentos ou se aproveitarem, mas, enfim, a nossa função é, sem instrumentalização, sem nenhum controleirismo, falarmos dando voz e juntando a nossa voz e fazendo da nossa voz a voz das gerações sacrificadas, da geração Arrasca, como de todos aqueles que vivem, que são castigados por esta política do governo. Sandra Val quer saber o que pensas da proposta do CDS para que o Estado comparticipe o salário dos desempregados que as empresas contratam. É uma proposta inaceitável, não é? Quer dizer, o CDS tem esta ideia de que o trabalho é um privilégio. E, portanto, quando o empregador dá essa esmola caridosa que é um emprego a alguém, o trabalhador deve pagar com os descontos que fez quando trabalhou para poder depois ter subsídio de desemprego, deve pegar nesses descontos e entregá-los. Os descontos que o próprio trabalhador fez a partir do seu salário para a Segurança Social, deve entregá-los como se fosse agradecer e pagar ao empregador pelo empregador lhe dar um posto de trabalho. Ora, isto é uma concepção totalmente invertida das relações de trabalho. O trabalho não é um privilégio e não é um favor que o empresário faz a quem trabalha. As pessoas ganham o seu salário em função do trabalho que fazem, não têm que pedir por favor, nem têm que agradecer, pelo contrário, têm que exigir melhores condições, têm que exigir condições de trabalho dignas, têm que exigir um salário aceitável que lhes permita sobreviver com autonomia e, aliás, não sobreviver, de preferência viver com autonomia. E, portanto, acho que é uma proposta muito perversa, é uma proposta que não é sequer, enfim, é uma proposta pré-contrato de trabalho, eu diria, é uma proposta que nós precisaríamos de recuar ao século XIX para acompanhar uma concepção do trabalho que é uma concepção praticamente feudal, que é há um senhor que é dono de ti e que te faz o grande favor de dar um posto de trabalho. E tu, que fizeste os teus descontos, ainda lhe vais agradecer pagando-lhe com os teus descontos uma parte do teu próprio salário. Acho inaceitável e tenho outro problema, que é descapitalizar a Segurança Social. A Segurança Social pertence aos trabalhadores. É uma parte do salário que os trabalhadores põem ali para, enfim, para o apoio na doença, no desemprego, nas situações de risco. Esse dinheiro não é para ir para as empresas por elas criarem postos de trabalho. E, portanto, há aqui também um problema de descapitalização da própria Segurança Social.